Sóstenes Cavalcante reagiu com desespero após a cassação de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem, aliados aí do seu campo bolsonarista. O episódio gerou forte repercussão entre parlamentares da direita, evidenciando a tensão no grupo após decisões que resultaram na perda de mandato dos dois deputados. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no plantão do Meteoro. Dai, quer dizer que o líder do PL tem mais uma razão para estar desesperado hoje. Eu digo mais uma porque ele também foi alvo da Polícia Federal e acharam 430 mil reais em dinheiro vivo numa sacola preta que ele esqueceu num hotel. Né? Esqueceu no hotel. É porque, de fato, você esquece quase R$500 mil, assim, né? No hotel, na esquina, né? Na cueca. Sempre. Você... sabe? Quem não esquece? Nem besteira. Enfim, né, Sofia? Eu vou te pedir para trazer o X do Sóstenes Cavalcante, porque ele deu um chiliquezinho, gente. Foi um chiliquezinho ótimo. Isso foi antes da operação ainda, então... ele não tinha ainda informação sobre a sua própria preocupação ali, que era sua investigação, e aí ele resolveu falar sobre a informação que ele recebeu, que era a ligação de Hugo Mota. Eu vou ler para vocês que às 16h40, entre aspas, né? Atenção Brasil, porque lógico que ele tem que pedir essa atenção. Às 16h40, recebi ligação do presidente da Câmara, Hugo Mota, comunicando a decisão da mesa diretora de cassação de ofício dos mandatos dos deputados Eduardo Bolsonaro e delegado Ramagem. Trata-se de uma decisão grave que lamentamos profundamente e que representa mais um passo no esvaziamento da soberania do parlamento. Sofia, a gente está falando de um cara investigado e fugitivo, que desde abril não está mais no Brasil. E a gente está falando de um condenado condenado fugitivo, que agora ele está sendo procurado nos Estados Unidos, que é o Ramagem. São essas pessoas que ele está dizendo que não deveria ter a cassação dos mandatos. Sabe? Lamentável é a cassação, ou foi a tentativa de cassação do Glauber, foi a suspensão de Glauber, não isso, mas enfim, eu vou só continuar aqui. Não se trata de um ato administrativo rotineiro, deveria inclusive ser neste caso. É uma decisão política que retira do plenário o direito de deliberar e transforma a mesa em instrumento de validação automática de pressões externas. Quais mandatos são cassados sem o voto dos deputados, o parlamento deixa de ser poder e passa a ser tutelado. Milhões de brasileiros que confiaram seus votos a Eduardo Bolsonaro e a delegado Ramagem, inclusive brasileiros questionáveis, na minha visão, entre aspas aqui, hoje sem representação. Isso escancara a deformação do sistema democrático brasileiro, no qual decisões judiciais e administrativas passaram a se sobrepor ao voto popular. Seguiremos lutando por todos os nossos parlamentares e brasileiros, hoje exilados fora do país, vítimas de perseguição política promovidas por setores do judiciário. Hoje foram eles, amanhã pode ser qualquer um parlamentar que não se submeta. Nesse caso, cometa crimes. O Ramagem cometeu um crime. O Eduardo está sendo investigado por um crime. E fugiu do Brasil com medo de ser preso para cometer mais crimes. É inegável que ele cometeu lesa pátria. E aí o Sóstenes termina o chilique dele dizendo: a história é clara. Quando o legislativo aceita a tutela, perde autoridade. E quando perde autoridade, a democracia adoece. Eu concordo plenamente, Sofia, com a democracia adoece. Eu gostaria que você descesse... Não, Top, deixa lá no negocinho, por favor, no X. Eu queria que você descesse primeiro... Não sei se para você vai aparecer o primeiro comentário, mas o comentário da distopia do Brasil. Mas é logo uma imagem. Isso. Não, para você tá diferente. Que pena. Mas é uma imagem fabulosa, que é essa matéria aqui, ó. A matéria do G1 que fala, a primeira pessoa comentou aqui para mim, a matéria do G1 que fala: PF apreende cerca de 400 mil reais em espécie no flash de Sóstenes Cavalcante. É isso, as pessoas foram publicando, além de mim. Eu gostei dessa aqui. Eu adorei também.
Além de memes, as pessoas foram publicando as matérias, né, relacionadas aí ao caso do Ramagem, ao caso do Eduardo, exatamente agora ao caso do Sóstenes, né, com esse dinheiro encontrado. E o pessoal, inclusive, só fazendo um paralelo de uma das publicações, é um meme que bota assim, PCC, Primeiro Comando da Câmara, fazendo uma relação aí ao Primeiro Comando da Capital, uma organização criminosa de São Paulo, com a Câmara de Deputados, que é justamente o partido Liberal, o PL. E aí, Sofia, eu vou te pedir para trazer o vídeo do Sóstenes Cavalcante, porque logo depois da cassação ele também dá um chiliquezinho. Gente, dai? Opa, oi, eu acho que eu caí. E aí o Sóstenes dá um chiliquezinho. Vamos trazer o vídeo, por gentileza, que também é ótimo. Bora lá. Como é que o senhor reage? Bom, no dia de ontem o presidente Hugo Mota começou a conversar conosco para falar sobre a possibilidade da reunião da mesa que analisaria a cassação dos mandatos do deputado Eduardo Bolsonaro em Ramagem. Dialogamos com ele, apresentamos nossas razões e nossas discordâncias. Entretanto, a mesa tomou essa decisão que, para mim, é uma decisão lamentável, onde a gente vê mandato parlamentar conquistado pelo escrutínio secreto, pelo voto popular, ser cassado sem que o plenário da Câmara delibere sobre isso, por membros da mesa diretora, para mim, uma total subserviência do Poder Legislativo a alguns caprichos de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. É uma democracia combalida, mais um episódio triste dessa democracia, que não se respeita agora mandato parlamentar e se toma decisão, ao meu ver, totalmente ao arrepio do regimento interno. Estou reunindo agora com a parte jurídica do nosso partido para avaliar as possibilidades de todos os recursos. Nós lutaremos pelo mandato de todos os parlamentares até a sua última instância e não vamos nos dobrar aos caprichos de alguns ministros do STF. Lamentamos muito essa decisão e vamos tomar as medidas cabíveis dela, porque fui informado agora há pouco. Porque tem a questão das sessões extraordinárias e ordinárias, tem a questão de que as pautas são apuradas em março, tem a questão do Ramagem de que o presidente da Zambelli foi levado ao plenário. Quais são os argumentos jurídicos? Bom, primeiro que eu tenho que reunir com o corpo jurídico para falar, mas a priori, regimentalmente, pelo que eu conheço, ficou claro com a decisão da Carla Zambelli ser trazida ao plenário e votada, de que no caso Ramagem era da mesma forma que deveríamos agir, ou seja, trazer o caso ao plenário. No caso do Eduardo Bolsonaro, a gente tem um questionamento regimental muito claro, de que o regimento é muito, muito claro no seu texto, onde diz que são faltas e sessões ordinárias, o que não acontece na Câmara dos Deputados há anos. E é por isso que eu acho que a partir daí, e outros argumentos que os nossos advogados vão analisar, para que a gente possa recorrer dessa decisão, esperamos que ela seja apreciada tão quanto antes possível. Pronto, Sofia, é isso. Ele vai, né? Aqui na Bahia aqui em Salvador a gente tem uma expressão que é o seguinte: ele vai chorar no pé do caboclo, que fica lá aqui no Campo Grande, que tem uma questão simbólica muito forte. É onde o Sóstenes tem que chorar, no pé do caboclo, ainda mais com a sua imagem manchada agora, depois desses 400 mil, depois dessa operação policial. Mais uma vez, essa manifestação aí foi antes da operação policial. Não tem muito o que ser feito. Juridicamente, sim, eles podem contestar a decisão da mesa, podem impedir que seja feita a votação no plenário, mas só que isso tudo é uma tentativa de adiar o inevitável, que é a cassação, até porque já houve a suspensão, pedido de suspensão dos salários dos deputados que serão cassados, no caso da Zambelli, o Ramagem e o Eduardo. No caso da Zambelli, ela vai ser cassada por faltas, já que houve uma flexibilidade aí, o Congresso Inimigo do Povo não resolveu a cassação dela por votos, o que deveria ter acontecido. E ela renunciou,
né? Vai assumir uma outra pessoa, já assumiu uma outra pessoa em seu lugar. O Eduardo não vai renunciar, apesar de que todo mundo sabe que ele tem, né, personalidade dele, e nenhum Ramagem. É muito difícil que isso aconteça. Então, eles serão certamente caçados por falta, porque eles fugiram. Ou seja, a tentativa de Sóstenes é só adiar o inevitável. Não tem muito a ser feito, mas ele está chorando. Lamentável, mas é isso, né? Frouxidão em cima de frouxidão, não tem muito o que fazer. É isso, Sophie. Pois é, Dai. Eu acho bastante interessante como as coisas mudam. Porque essa ideia de que o judiciário não poderia, de forma alguma, caçar um parlamentar sem a aprovação dos outros parlamentares, ela existiu por um tempo e existia uma razão pela qual ela existia, que era a questão da ditadura militar. Que durante a ditadura militar teve muitos parlamentares que de fato foram caçados pelo judiciário por razões completamente absurdas, simplesmente por perseguição política. E daí foi por causa disso que na nova Constituição foi colocada uma regra dizendo que não pode acontecer isso, a não ser que não pode ser cassado sem que os colegas aprovem essa cassação. Isso mudou quando? Mudou quando ocorreu um escândalo de um deputado que literalmente esquartejava os seus opositores políticos usando uma motosserra. E quando esse cara não foi caçado, aí, ok, talvez seja na hora da gente mudar essa regra. E daí a gente chega na situação que nós estamos hoje, em que basicamente nós estamos vendo uma inversão. A gente está vendo o legislativo puxando para si cada vez mais atribuição dos outros poderes, puxando atribuições que seriam do executivo através das emendas, né, que é o executivo que tem que comandar as verbas, não é o legislativo. E eles puxam para si, querendo eles fazerem anistia, querendo eles decidirem dosimetria de pena. Então a gente está numa situação basicamente invertida do que a gente teve na época da ditadura militar. Se tem algum poder hoje que está se excedendo, que está quase querendo aí implantar uma ditadura, é o legislativo. Não é o judiciário nem o executivo. Só que os caras tentam ressuscitar uma regra que existia justamente para fazer o contrário. Numa regra que existia justamente para que impediu o judiciário de se exceder, quando quem estão se cedendo são eles. Então é de uma cara de pau. É de uma cara de pau. Agora, a única coisa que eu fico feliz vendo esse discurso aí é pensar o tamanho do problema que iria atingir esse cara aí que estava falando e que ele não sabia naquele momento. Porque hoje de manhã ele ouviu o toque, toque, toque da Polícia Federal por estar supostamente, vamos manter a segurança jurídica, envolvido em esquema de desvio de verba de cota parlamentar que movimentou 27 milhões de reais. Sóstenes, você tem mais com que se preocupar do que com o mandato do Eduardo do Alexandre. Muito mais. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta a dar um tchauzinho para vocês.